Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Bolsonaro parece ter o número de votos o suficiente para aprovar a anistia em favor dos presos do 8 de janeiro. E antes de eu entrar aqui nos detalhes, a questão aqui é a seguinte, um cálculo simples. Você tem no Brasil mais de 700 mil presos, por diversos motivos. E a pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte, você viu Bolsonaro, extrema-direita, PL, alguma vez falando de anistia para os presos? Por quê? Por questão de justiça, a lógica é a mesma. Você tem presos e o que a gente vê a turma do Bolsonaro fazendo é tentando apertar as leis. Inclusive impedindo saidinhas. Agora, qual que é a diferença entre esses presos e os do 8 de janeiro? Nenhuma. Todos cometeram crimes e estão presos pelos crimes que cometeram. Agora a pergunta é a seguinte, por que não há nenhum movimento para anistiar presos no Brasil e você tem esse movimento para anistiar os golpistas do 8 de janeiro e juntamente com eles o Bolsonaro? Faz algum sentido? Por questão de justiça. Não faz sentido. Aí eles, ou qualquer um, poderia estar me dizendo, mas não são coisas diferentes? Não, não são coisas diferentes. Muita gente que está presa hoje no Brasil, trata-se de pessoas que nem condenadas elas foram. No caso dos presos do 8 de janeiro, eles estão presos e muitos deles já foram condenados a 17 anos de prisão. E tem mais. Eu considero, dependendo do delito, isso que fizeram os golpistas do 8 de janeiro ainda pior. Você diz por quê? Porque foram pessoas mimadas que acham que mandam em tudo e em todos, pessoas são de classes mais altas, que eles podiam fazer aquilo que fizeram. Gente arrogante. Inclusive, se sentiram tão no direito de fazer aquilo que mostraram a cara. Não fizeram nenhuma questão de esconder. Porque eram apoiadores do Bolsonaro que ia ficar por isso mesmo. E essa gente mimada. Sabe aquelas crianças que vai no supermercado e aí o pai diz pra ele que não pode comprar tal coisa e ele começa a dar um showzinho? Que inclusive a gente fica ali doido de ver aquilo, né? Como é que o pai ou a mãe não consegue ter o controle sobre a sua criança? O que a gente vê daquelas pessoas que estavam ali eram crianças mimadas. Olha, a gente não aceita o resultado das urnas. Não tem isso, gente. Pessoas que acham que mandam em tudo e em todos. Que a vontade deles tem que estar acima de tudo e todos. E não é assim que funciona. A gente está falando de pessoas perigosas. Que se amanhã não fizer aquilo que eles querem, eles seriam capazes de fazer de novo. E eu digo que eles são muito piores porque essa gente teve apoio, inclusive das Forças Armadas. Uma coisa é você ver pela TV ou por uma rede social essas pessoas em frente aos quartéis. Mas eu estava passando na frente de um quartel e eu vi essas pessoas acampadas. Gente, e o sentimento que gera é de revolta. Os mimados estavam ali dizendo que não queriam o Lula, ou seja, desrespeitando a vontade da maioria. Queriam o bonitinho do Jair Bolsonaro, o perdedor. Vê se isso não é revoltante. Revoltante. Eu fiquei ali por cerca de uns 5 minutos observando aquela gente. Acampamento, assim, gente que estava organizada. Essa gente é mais perigosa do que qualquer outro preso. Por quê? Porque eles não são considerados, por muitos, criminosos. Porque para eles crime é só cometido por pessoas negras. Que, aliás, a maioria dos presos no Brasil tem cor. Mas eles, porque são da elite, eu vi até a época alguém que tinha o poder de tirar aquelas pessoas, lembra quando estavam fechando estradas? E também tinha o poder de tirá-los da frente de quartéis.
Eu vi alguém dizendo assim, não, mas deixa eles não são criminosos. Horas, o que é crime? Quer dizer que o crime só é crime dependendo da pessoa? Não, o crime é crime cometido por qualquer um. Então é uma gente altamente perigosa, que se amanhã a sua vontade não for feita, eles fariam de novo. Simples assim. E se eles têm o direito, eles e Bolsonaro têm o direito à anistia, então a gente teria que anistiar todos os presos no Brasil. Ah, mas não é dar uma segunda chance? Então dá uma segunda chance. Solta todo mundo e fala, ó, vocês não façam mais, estão todos anistiados e estamos dando para vocês uma segunda chance. Ora, a lógica é a mesma. O que está de errado nesse raciocínio? Por questão de justiça, pela Constituição, que deveria dar esse direito a todo mundo. Ora, por que vai dar para o Bolsonaro e para os golpistas e você não daria para qualquer outro? Então não faz sentido. Por quê? Porque acredita-se que Bolsonaro já tem os votos suficientes para que isso seja votado. Por quê? Porque para que esse projeto seja aprovado, eles precisam de 257 votos dos 513. E muita gente acredita que Bolsonaro já tenha esses votos. Mas, para que eles tenham uma garantia de que na hora de votar o projeto você não tem alguém que os traia na boca da urna, eles estão pleiteando aí 280 votos. E eles, inclusive, estão pedindo o apoio dos republicanos, né? Apelando, inclusive, ao Tarcísio que faça esse meio de campo para que se tenha esse número folgado para que eles votem esse projeto da anistia. Você me pergunta, existe a possibilidade desse projeto passar na Câmara? Existe. Mas a questão aqui é, e se passar? Se passar pela Câmara, porque eles alcançando pelo menos 280 votos, que é o que eles acham ideal, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, iria colocar esse projeto para votar em plenário. E aí, sim, se você consegue o número de votos o suficiente, você pode colocar esse projeto e ele ser votado. Só que quando esse projeto, gente, é votado, não é simplesmente a Câmara aprovou, está aprovado, isso vai entrar em vigor. Não é assim que funciona. Então, esse projeto, ou qualquer outro projeto, precisa passar sempre pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E é ele quem tem que dizer se os projetos são ou não inconstitucionais. E esse projeto, repito, ele é inconstitucional. Porque se a gente tivesse que aprovar uma anistia, você não teria que aprovar uma anistia para um grupo de presos no Brasil. A Constituição não dá a um grupo de pessoas esse direito em detrimento de outros. Você precisaria aprovar um projeto que pegasse todas as pessoas. Mas isso é inconstitucional. Não existe esse tipo de anistia para presos condenados por um tribunal superior. E repito, tem presos no Brasil que ainda nem foram condenados e estão presos. Essa gente aí, esses golpistas, eles já foram condenados. Então, repito, você cria um projeto para derrubar a decisão de um tribunal? Então quer dizer que se amanhã qualquer coisa que for decidida por um tribunal, por exemplo, Bolsonaro é preso, quer dizer que você cria amanhã uma lei para libertá-lo e vale? Se for assim, vira bagunça. Porque o Congresso viraria uma corte revisora do Supremo. Não faz sentido. Quem tem o poder de julgar uma ação para dizer se ela é ou não inconstitucional não é o Congresso, é o Supremo. Então, se a gente entrar por esse caminho, daqui para frente, qualquer coisa decidida pelo Supremo, é só o Congresso criar as leis e derrubar. Essa é a lógica. Repito, essa gente já foi condenada
Portanto, está tentando se descondenar através de uma lei de anistia. Não vai passar. Porque se isso passar, nós podemos dizer que o Supremo Tribunal Federal acabou. Acabou. Ele toma uma decisão e vem o Congresso e derruba. É como o Bolsonaro inelegível. Estão tentando criar leis para que ele fique elegível. Agora eu faço a pergunta. Se isso acontecer, o tribunal que o condenou não tem nenhum poder. Todas as vezes que o tribunal condenar alguém e o Congresso não concordar, simplesmente se vai lá e cria uma lei. Dá certo isso? Não vai dar certo. Então eu quero dizer que Bolsonaro, os presos do 8 de janeiro, a extrema-direita, o PL, já vão tirando o cavalo de vocês da chuva. Vocês podem conseguir os votos que vocês quiserem. Podem, inclusive, aprovar o projeto. Mas ele não vai passar. Ele não entrará em vigor. Essas pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro, elas foram condenadas como qualquer outro preso no Brasil. E não existe privilégios para eles. A lei é para todos. Por quê? Você quer lei que só sirva para preto e pobre? Para eles tem que ter uma anistia? Tem que se criar uma lei superior que os livre? Não. Eles são cidadãos brasileiros, como qualquer outro. Então, esqueçam. Não se iludam com esse projeto de anistia. Porque, repito, se isso for aprovado e entrar em vigor, o problema aqui não é nem ser aprovado. Se entrar em vigor, a gente está consciente de que não existe mais no Brasil um poder judiciário. O que existe é um Congresso que faz as leis e depois julga as leis. Mas essa não é a função do Congresso. A função do Congresso não é julgar. A função do Congresso é criar. Então eles vão criar. Parece que realmente estão chegando no número que eles precisam. Agora, não é a função do Congresso dizer se isso é ou não é inconstitucional. Isso cabe ao Supremo. E o Supremo dirá, é inconstitucional. Portanto, vocês que estão aí morrendo de esperança de que isso seja aprovado e que esses presos sejam libertados, não vai rolar. Pode acreditar. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ativem o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.